Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou Ana Paula Lopes. Boa tarde, eu sou Edileuson Almeida. Começa agora o programa 30 Minutos de Notícias. Com muita informação e serviços. Você está na Rádio Universitária 95,9. Acompanhe a programação pelo aplicativo Rádiosnet. E pela internet em radio.ufrr.br. Anota o nosso WhatsApp 95981188039. Aqui você ouve as notícias do momento em português e espanhol. Programa 30 Minutos de Notícias. Mais de 180 pessoas desaparecem por dia no Brasil. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número reúne os desaparecidos de forma voluntária, involuntária e forçada. A reportagem é de Daniela Longuinho, da Agência Senado. Hoje, para mim, as pessoas falam assim, você acha que hoje, depois de tanto tempo, sim, é minha filha, o sangue corre na minha veia, eu quero encontrar pelo menos um pedaço de osso, aonde se passa o DNA e fale, não, aqui era ela. Era fevereiro de 2017. Profissional da saúde Regina Jussara Ferreira, moradora de Valparaíso de Goiás, no entorno de Brasília, saiu de casa para trabalhar. Se despediu dos dois filhos, Tainá e Felipe Ferreira, e do ex-marido Valdezar de Matos, com quem conviveu por 17 anos. Essa foi a última vez que Jussara viu Tainá, que tinha 21 anos quando desapareceu. Padrasto de Tainá, Valdezar deu carona para a jovem antes dela desaparecer e passou a ser o principal suspeito de uma investigação criminal aberta na época. A polícia de Valparaíso de Goiás concluiu que Tainá foi morta, mas o corpo nunca foi localizado. Valdezar é acusado pelo crime, chegou a ser preso preventivamente em 2019, mas foi solto na audiência de custódia e aguarda julgamento em liberdade. A busca dolorosa e incansável por parte de Jussara continua, junto com a aflição da suspeita de que a filha era coagida pelo padrasto. Existiam algumas indiferenças dentro de casa, sim, como toda família tem. Mas nada que viesse me chamar a atenção para ter medo ou tirar a Tainá do mesmo convívio que ele, ou eu me separar dele por conta de algum medo que ele pudesse vir, ou então exatamente fazer o que ele fez. Eu hoje tenho absoluta certeza que ele abusava da minha filha quando pequena. Minha filha vinha sendo chantageada. Eu acho que ela teve medo, não me contou. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgados recentemente mostram que, em média, a cada dia, 183 pessoas desaparecem no Brasil. O número reúne os desaparecidos de forma voluntária, involuntária e forçada, como o caso de Tainá. A taxa de adolescentes desaparecidos, segundo o estudo, é quase 3 vezes superior à média nacional, o que chama a atenção do presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Cássio Tioni, para os casos de violência e abusos que podem estar por trás desse número. Esse imaginário que se criou nas pessoas de que a gente tem que esperar 24 horas, isso aí, na prática, não é o que a gente vê no trabalho da polícia, tá? O que eu quero dizer com isso? É claro que cada caso é um caso, entendeu? Muitas vezes a pessoa desaparece em circunstâncias tão óbvias de que aconteceu alguma coisa fora do normal que a polícia começa a agir no mesmo momento, entendeu?
O levantamento destaca também que entre 2019 e 2021, o país teve mais de 200 mil desaparecidos. Destes, 112 mil foram encontrados neste período. Cássio Tione destaca a falta de um banco de dados nacional para gerir esses números que podem estar subnotificados. Os nossos sistemas, mesmo os que dão baixa nas pessoas que reaparecem, eles não têm uma eficiência que a gente possa considerar 100% eficaz, né? Então, o que eu quero dizer é que esses números podem também não representar totalmente a realidade. Mas uma política nacional, inclusive com esse cadastro único, que os sistemas entre os estados, eles se comuniquem. O mapa dos desaparecidos no Brasil foi realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública com base nos registros policiais de todo o país. Desde 2017, a entidade realiza esse monitoramento. Nós tentamos contato com o Ministério da Justiça para esclarecimentos sobre a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, previsto em lei de 2019, mas não obtivemos retorno. A defesa de Valdezar de Matos, padrasto de Tainá, não quis se pronunciar, alegando que o processo corre em segredo de justiça. Com produção de Noemi e Gino, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Partidos políticos devem prestar contas do exercício de 2022 à Justiça Eleitoral. Já estão disponíveis as normas e sistemas de prestação de contas. Confira os detalhes na reportagem de Ana Paula Lopes e Grazi Maia. Todos os partidos políticos que tiveram vigência durante algum período de 2022 devem prestar contas à Justiça Eleitoral. Isso vale inclusive para o partido que não tenha recebido recursos ou realizado gastos, conforme a legislação eleitoral. Essa prestação de contas deve ser elaborada por meio do Sistema de Prestação de Contas Anual, o SPCA. De acordo com a lei dos partidos, a prestação de conta à Justiça Eleitoral referente ao ano de 2022 deve ocorrer até o dia 30 de junho. Ana Paula Lopes, para o programa 30 Minutos de Notícias. O partido deve identificar a origem das receitas recebidas e detalhar as despesas efetuadas, inclusive as de caráter eleitoral. Além disso, é necessária a comprovação da aplicação de recursos públicos. Em caso de irregularidade, a pena é a devolução do valor ao Tesouro Nacional. A chefe da seção de contas eleitorais do TRE de Roraima, Sheila Matos, destaca que a prestação de contas faz parte da transparência exigida de quem recebe o dinheiro público. Todos os partidos políticos que tiveram vigência em algum período de 2022 devem prestar contas junto ao Tribunal Regional Eleitoral, para dar transparência à sociedade sobre os recursos arrecadados e as despesas realizadas. Até mesmo aqueles partidos que não arrecadaram recursos ou realizaram gastos devem prestar contas. O prazo para a entrega das prestações de contas é até o dia 30 deste mês, data limite prevista na Lei 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos. Os partidos que não realizarem a prestação de contas podem ter os recebimentos de eventuais cotas do fundo partidário suspensos, além de ficar com a situação pendente junto à Justiça Eleitoral enquanto não houver a regularização. Grazi Maia para o programa 30 Minutos de Notícias. Contra a violência na escola, especialista propõe mais envolvimento da comunidade escolar com diálogo entre professores, funcionários, gestores e estudantes. E ainda o envolvimento da família e de toda a comunidade em geral. Confira os detalhes na reportagem de Osama El-Gaurai. Quando se fala em violência na escola, é preciso lembrar que ela faz parte de uma cultura muito mais ampla, a cultura da nossa sociedade de uma maneira geral. A afirmação é da professora e doutora Ângela Uchoa Branco, do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, a UNB. Ela acredita que uma parte da solução depende do envolvimento das estruturas de segurança pública e que os discursos de ódio e de violência nas redes sociais precisam ser combatidos com regulação e monitoramento.
Mas existem iniciativas que são da própria comunidade escolar. Promoção de um maior diálogo entre todos na escola, entre professores, alunos, direção, funcionários, para tratar destas questões, não só de prevenção da violência. O que nós precisamos, de fato, é um comitê que faça promoção da paz, né? Onde você inclui a família, onde você é a comunidade como um todo, onde todos estejam cientes e conscientes da necessidade da construção de uma cultura de paz. A professora Ângela destaca que o trabalho da comunidade escolar exige diferentes medidas e precisa ser integrado. Promover a empatia, a cooperação entre as pessoas. Então, toda essa dinâmica de construção de paz, ela é essencial. Tem que haver toda uma integração, toda uma disposição conjunta e um trabalho colaborativo entre escola, família e a comunidade em geral. E ainda tem o papel da sociedade, de desenvolver princípios que acabem com o ódio, como cuidar das relações interpessoais, desenvolvendo a cordialidade, empatia, paciência, honestidade e acolhimento. A doutora Ângela Branco também defende uma política pública que coloque psicólogos bem formados em cada escola para ajudar na construção da cultura de paz. E a gente lembra que o governo federal criou um canal direto para receber informações sobre possíveis ameaças e ataques contra escolas. Basta entrar no site mj.gov.br/escola segura. Os dados de quem faz a denúncia ficam todos em sigilo. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri. Viajar é muito bom, mas chegar ao destino sem as malas é sempre um transtorno. Saiba como proteger a bagagem para evitar extravio e golpes. A reportagem é de Daniela Longuinho. Viajar de avião e chegar ao destino sem as malas é sempre um transtorno. Além do extravio, os passageiros estão sujeitos à troca de bagagem ou até mesmo golpes. Para evitar uma dor de cabeça futura, a advogada Carolina Vezentini, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, dá algumas orientações. A responsabilidade da mala, antes de fazer o check-in da bagagem, ela é do passageiro. Mas após o check-in, ela é total da companhia aérea. Então, assim, a companhia aérea ela tem que garantir, né, a segurança e o transporte desses itens pessoais até o destino. Se você tiver algum problema com a mala durante o transporte, né, perda, dano ou atraso, a companhia aérea ela é responsável por tomar todas as medidas necessárias para resolver essa situação. Outra medida recomendada, segundo a especialista, é a identificação da mala com etiqueta com dados pessoais e a personalização com algum acessório que facilite na hora de retirar a bagagem da esteira. Caso a mala tenha sido danificada durante o voo, o passageiro precisa fazer uma reclamação no guichê da companhia aérea, ainda no aeroporto. A advogada explica o que o viajante deve fazer no caso de extravio de bagagens. Agora, no caso de extravio, a empresa tem 7 dias, né, para bagagem em caso de voos nacionais e 21 dias para caso de voos internacionais, para tentar localizar sua mala e enviar para o endereço. Se passar esse prazo e ela não encontrar a sua mala, ela tem a obrigação de te indenizar. E se a companhia aérea não cumprir os prazos e ressarcimentos que são direitos do viajante, entidades como o PROCON e o Juizado Especial Cível podem ser acionados. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. O final do semestre chegando nas universidades e faculdades. A ansiedade toma conta de quem está na fase final do curso de graduação e precisa concluir o famoso TCC. O trabalho de conclusão de curso, conhecido como TCC, tira o sono e a paciência de muita gente. A repórter Elaine Oliveira conversou com estudantes e professores sobre esse momento obrigatório na vida acadêmica.
O TCC, que significa Trabalho de Conclusão de Curso, é uma avaliação que acontece quando a graduação está chegando ao fim. A finalidade do TCC é fazer o estudante colocar em prática os ensinamentos aprendidos durante a graduação. É uma forma de descobrir o quanto se entendeu e absorveu. Isso é importante tanto para a instituição universitária quanto para o aluno. Qual é a parte mais difícil de um TCC? Além da pressão para a entrega do TCC no prazo, ainda tem que conciliar o tempo entre a elaboração do trabalho, estudo para as aulas, família e amigos. Conversei com o estudante de jornalismo Taigo Araújo, que está concluindo o TCC. Ele destacou os desafios e as dificuldades na elaboração do trabalho. Estou fazendo o meu TCC, estou tendo orientações, as últimas orientações com a professora, e durante esse período de finalização tem sido bastante trabalhoso para mim, principalmente conciliar trabalho e o desenvolvimento do TCC. Inclusive, era para eu ter apresentado no ano passado, só que por conta do trabalho, do dia a dia e por conta das eleições, o processo eleitoral, a gente estava trabalhando na cobertura, então ficou meio pesado para mim. Agora, nesse semestre, está mais tranquilo, porque eu já tinha começado esse trabalho desde o ano passado, então agora só estou realmente desenvolvendo, finalizando esse trabalho. O TCC é um apanhado de tudo que a gente passou, de tudo que a gente aprendeu na universidade, desde que a gente iniciou, desde as matérias de introdução lá no início até as matérias mais elaboradas e que acaba tendo um pouquinho de dificuldade, um pouquinho maior. Mas é essencial para a formação de qualquer pessoa. É literalmente a conclusão da nossa participação dentro da universidade. O professor e coordenador do curso de jornalismo da Universidade Federal de Roraima, Tarcísio Filho, também comentou a importância do TCC e as dificuldades na hora de fazer o trabalho de conclusão de curso. A questão da dificuldade para montar um projeto, para pesquisa, de TCC, pode ter diferentes perspectivas, depende muito da dificuldade do próprio estudante, porque cada projeto ele é único, ele tem uma especificidade. Então, por exemplo, um aluno, dependendo do projeto, ele pode ter dificuldade para conseguir referencial teórico para desenvolver a pesquisa, porque pode ser um projeto que se dedica a um tema, que é muito original, Então, há uma dificuldade para conseguir fundamentar os conceitos, que vão dar base para o desenvolvimento da pesquisa. Há alguns estudantes também que a gente percebe que tem a dificuldade de construir o que a gente chama que é o coração da pesquisa, que é o problema de pesquisa, que é aquela questão que vai gerar o TCC. E há também outros problemas, que a gente nota, em termos de dificuldade, em alguns estudantes que chegam na disciplina com uma dificuldade até mesmo de normas de ABNT, que a gente sabe que, apesar delas não serem aquela questão mais importante da pesquisa, a gente tem que pensar no formato, Então, depende muito do aluno e do tipo do projeto que vai ser desenvolvido. Mas a gente tem a figura, que é a figura do orientador, que vem justamente para ajudar o estudante a preencher essas lacunas, E nós, como orientadores e também eu aqui como professor da disciplina de TCC, muitas vezes a gente tem esse papel de escuta ativa, que é escutar mesmo as dificuldades do estudante, o que ele está tendo mais problema para avançar na execução do seu projeto ou no desenvolvimento do seu projeto, e a gente tem que dar essa orientação mais direcionada para cada estudante. Então, hoje, se a gente for ver a disciplina de projeto experimental, a disciplina de TCC dentro do curso de comunicação, elas têm a função muito mais de tentar dar um direcionamento específico para cada estudante do que ser uma coisa geral, Porque se a gente considera os estudantes ali, todos como sendo, tendo a mesma dificuldade, a gente não dá conta da especificidade de cada projeto e de cada aluno, diante dessa jornada, que é uma jornada que dura um ano, que começa na disciplina de projeto experimental e vai terminar com a defesa na disciplina de TCC. Elane Oliveira para o programa 30 Minutos de Notícias. Você está na Universitária FM 95,9. Programa 30 Minutos de Notícias. E agora é a hora da entrevista do dia. Entrevista do dia.
A nossa entrevistada de hoje é a jornalista e consultora de marketing Loredana Kotinski. Loredana, boa tarde. Seja bem-vinda ao programa 30 Minutos de Notícias. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Universitária. É um prazer estar aqui com vocês. Essa entrevista está sendo feita por telefone e antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos apresentar a nossa convidada. Loredana Kotinski é formada em jornalismo na primeira turma do curso da Universidade Federal de Roraima. Mas, antes mesmo de cursar jornalismo, aos 15 anos, já trabalhava em uma emissora de rádio. Ela também tem MBA em gerenciamento de projetos e pós-graduação em marketing político. É master e atualmente está concluindo doutorado em informação e comunicação em plataformas digitais na Universidade do Porto, em Portugal. Loredana, na sua trajetória profissional, além de Roraima, também trabalhou no Acre, no Amazonas, no Tocantins e em Portugal. Atualmente ela mora em Brasília, onde finaliza seus estudos de doutoramento e atua como consultora em ESG e marketing e como conselheira do Grupo Norte de Comunicação. Você está no final do doutoramento. O que trata o seu estudo? Bom, eu estou fazendo doutoramento em informação e comunicação em plataformas digitais e esse doutoramento, a minha tese, trata de analisar abordagens sobre sustentabilidade social e governança nas mídias digitais. Mais especificamente, um modelo de análise para esse tipo de conteúdo no Instagram e em outras redes sociais semelhantes ao Instagram, como Facebook, TikTok, por exemplo. Como isso pode afetar a nossa vida cotidiana? A ideia desse modelo é mostrar o que de fato é postado nas redes sociais e que pode gerar engajamento positivo por parte dos utilizadores das redes sociais. Isso pode ajudar empresas, pode ajudar organizações não governamentais a monitorar esses conteúdos e ver que conteúdos são mais eficazes ou não. Pode ajudar também instituições controladoras para verificar se as empresas que dizem praticar ESG de fato estão fazendo essa divulgação de ESG, que faz parte de transparência, faz parte de governança nas mídias digitais. E, de modo geral, tudo aquilo que você dá transparência e voz de forma, vamos dizer, mais eficaz, gerando engajamento positivo das pessoas nas redes sociais, você ajuda para que esse conteúdo seja disseminado. Então, quando eu falo de meio ambiente sendo bem disseminado, engajando pessoas, eu falo de mais pessoas recebendo mensagens, por exemplo, de preservação ambiental, de reciclagem de lixo, de reuso de objetos comprados, sejam roupas, sejam objetos eletrônicos. Então, acaba que o modelo é um modelo de pesquisa científica, mas o impacto dele pode ser gigante e de diferentes formas. Pelo menos essa é a intenção, né? É a expectativa. Na sua avaliação, qual a mudança mais significativa feita no nosso cotidiano a partir da presença das redes sociais? Eu acho que as redes sociais tiveram, na verdade, nós tivemos 3 grandes marcos na internet, né? No mundo digital, vamos dizer assim. A era da internet aberta, da www, que aí teve a questão da internet para todo mundo. Depois a gente teve o advento das redes sociais, que mudou completamente a forma das pessoas se relacionarem, se comunicarem e agora de fazer comércio, né, de vender através das redes sociais, fazer negócios. E uma terceira era, que é a que a gente está vivendo agora, que é a da inteligência artificial, que inclui também uma coisa que já acontecia, que era a internet das coisas, mas a inteligência artificial transforma isso num outro nível, leva para um outro patamar. Isso muda absolutamente tudo. A gente não vive mais um mundo analógico apenas, a gente vive um mundo simbiótico, entre analógico e digital todos os dias. Por exemplo, para eu estar falando com você na rádio agora, eu estou falando através de um aparelho celular, através de um app digital. Isso é a internet. A hora que você for colocar a rádio no ar, esse programa no ar na rádio, você está colocando não só através da rádio tradicional, mas através também das mídias sociais, de outras plataformas digitais, como o YouTube, por exemplo. Né? Então, você também está utilizando o digital. Mudou completamente e muda todo o tempo e vai mudar mais ainda. A perspectiva da inteligência artificial é que a gente ganhe alguns empregos e perca vários empregos, mas que a gente ganhe um avanço na ciência jamais experimentado pela humanidade. Como especialista em redes sociais, qual a sua orientação para o bom uso por crianças e adolescentes? Olha, o que as pesquisas indicam é que crianças, a partir dos 6, 7 anos de idade,
podem começar e até devem começar a ter contato com dispositivos eletrônicos digitais, celular, iPad, qualquer outro dispositivo nesse sentido, jogos, desde que sejam para a faixa de idade delas e desde que tempo de uso seja controlado. Por que o analógico é tão importante quanto o digital e não apenas um ou apenas o outro? Porque o analógico traz habilidades manuais e habilidades de lógica, de espaço e tempo que o digital não necessariamente traz no primeiro contato. Além disso, o analógico permite uma socialização pessoa a pessoa, contato físico, afeto, troca de experiências no contato pessoal, no contato físico, e verbal e visual. E o analógico e o digital não. O digital, ele é o tempo inteiro uma imagem ou um som do outro lado de um dispositivo, do outro lado de uma tela. Então, ele tem os seus incentivos e as suas vantagens para a cognição humana, para as habilidades de raciocínio e para a inteligência, desenvolvimento de inteligência dos seres humanos, principalmente na era digital em que a gente vive, mas ele não pode existir sem o analógico existir anteriormente. Pisar na areia, sentir gosto da água, tocar um objeto, tocar um bicho, abraçar uma pessoa, isso não é substituído pelo digital. Na entrevista de hoje por telefone, estamos conversando com a jornalista e consultora Loredana Kuczynski, direto de Brasília. É possível o empreendimento sobreviver fora do mundo virtual? Eu acho muito pouco provável que se consiga sobreviver fora do mundo virtual, porque as relações pessoais mudaram e as relações de consumo mudaram. Hoje, para você se informar, e aí eu estou falando de relação pessoal, a comunicação de pessoa para pessoa, ou a comunicação do ponto de vista de consumo de informação mudou. O ser humano hoje consome informação muito mais por dispositivos eletrônicos, através da internet, do que pelos veículos tradicionais. E mesmo os veículos tradicionais, aí eu estou falando de rádio, de TV, por exemplo, né, e até mesmo de jornal, eles tiveram que migrar seus conteúdos e compartilhar esses conteúdos também nas plataformas digitais para que eles pudessem ser vistos, porque o comportamento humano mudou. A forma humana de consumir informação e de se comunicar mudou completamente com o advento da internet, depois das redes sociais e de todos os dispositivos que a gente tem. Antes a gente ia ao banco para fazer negócios, hoje a gente abre o celular e no app do banco a gente resolve praticamente tudo. Antes a gente buscava revistas, buscava livros para ter informação de como fazer o abacate do sítio da Mais Abacate, por exemplo. Hoje você acessa no celular o YouTube e coloca lá como fazer o meu abacate da Mais Abacate. E isso vale para todo mundo. Meu pai de 80 anos faz isso. Minha mãe, quase 70, se comunica com as amigas o tempo todo por videochamada no WhatsApp ou por videochamada no Facebook. Então, a forma mudou. E como é que você vai continuar fazendo negócios só no mundo analógico se você não tiver divulgação no mundo digital, se você não tiver ali a sua páginazinha no Facebook ou no Instagram, dependendo do tipo de negócio que você tenha, ou no TikTok, se você não divulgar em grupos de WhatsApp, é quase impossível. Você não necessariamente tem que fazer e-commerce, mas se você não divulgar e você não tiver facilitar a compra do teu cliente, do teu produto, do teu serviço via internet, você vai perder cada vez mais mercado. Por isso que, de novo, o digital analógico hoje são uma simbiose, é uma coisa só. Não dá para ignorar isso e dizer, sabe o que é? Não vou vender pela internet, não vou atender nenhum cliente pelo WhatsApp, não vou colocar um perfil no Instagram. Se você fizer isso, você está condenando o seu negócio praticamente ao fim. Ele vai durar muito pouco tempo, se é que vai conseguir durar, porque toda a sua concorrência está em várias plataformas. O sonho de muita gente é ser famosa nas redes sociais. Existe uma fórmula para sair do anonimato e virar uma celebridade no mundo virtual? Não tem fórmula. E muita gente vende cursos de marketing digital na internet para você ganhar vários mil seguidores, lançar produtos digital, ter uma presença digital melhor, exatamente porque não existe uma fórmula. Existem passos, existem caminhos, mas os algoritmos das redes sociais estão mudando o tempo inteiro. Então, por exemplo, recentemente teve uma menina de 19 anos que lançou, junto com os pais, uma marca de roupas, porque
porque ela ficou milionária na época da pandemia só fazendo dancinhas. E as dancinhas que ela fazia não eram dancinhas especiais, não era nada demais. Ela não é exatamente a mulher mais bonita do TikTok, nem a moça mais interessante. Mas por alguma razão, ela começou a ser seguida e ela tem milhares de seguidores, se tornou uma influenciadora e a marca de roupa que ela criou com os pais está gerando renda para a família dela inteira. O que tem de especial nisso? Não tem explicação. Cada caso é um caso. Tem fórmula para sucesso? Não tem fórmula para sucesso. Mas tem algumas dicas interessantes. Primeiro, quando você fala de rede social, você tem que falar de nicho. Para quem você quer falar e o que você quer falar. Segundo, você tem que falar de constância. Você tem que ter constância naquilo que você faz o tempo inteiro. Terceiro, você tem que ter métrica e você tem que ter, antes de métrica, você tem que ter qualidade. O que é qualidade? Não necessariamente é um vídeo lindo, mas é você conseguir fazer uma coisa que a sua audiência entenda. As pessoas que você quer que vejam e compreendam o que você está dizendo, o que você está fazendo, o que você está mostrando. E a quarta coisa é você medir isso, é você ter métrica. E você pode fazer isso transformando sua conta numa conta business gratuitamente em qualquer uma das redes sociais. E aí elas próprias mostram quantas pessoas viram, o que as pessoas mais viram, o que as pessoas mais curtiram, e você vai ali modulando que tipo de conteúdo dá mais certo e qual não dá tão certo, e você vai fazendo aquilo que dá mais certo. Agora, é muito interessante você perceber como funciona a mente humana, né? A neurociência explica que o ser humano se interessa por 3 grandes coisas. Aquilo que é completamente diferente do dia a dia e do normal, do que a gente considera normal, do cotidiano. Então, são coisas fantásticas, extraordinárias ou extremamente esdrúxulas. Por isso que as manchetes de noticiários sanguinários, os acidentes de carro, das mortes, crimes chamam tanto a atenção. E aquilo que é muito caricata, muito absurdo, muito ridículo, ou um cômico ridículo também chama atenção. A segunda coisa que chama a atenção do ser humano é tudo aquilo que é emocional, aquilo que toca o ser humano. Então, bebês, bichos fofos, não adianta você postar lagarta, não vai render, mas se você postar um coelhinho, vai chamar atenção. Então, bichos fofos, isso remete ao ser humano ao sentimento de casa, de amor, de família. E a terceira coisa que também rende para o ser humano é aquilo que é inspiracional, é o desejo de ter ou de ter. Então, quando eu vejo alguém muito bonito, muito parado, muito chique, muito rico, se aquilo for o meu conceito de vida, de sucesso, eu vou passar a seguir aquela pessoa. É o arquétipo do herói, né, ou da heroína. Então, se você quer ter êxito nas redes sociais, você precisa seguir alguns passos, mas você precisa também saber estar dentro do que está rolando de vibe, de trend nas redes sociais, porque os algoritmos mudam o tempo inteiro. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa 30 Minutos de Notícias e boa tarde. Obrigada, boa tarde a vocês, parabéns por esse programa maravilhoso, por essa iniciativa e muito sucesso. Entrevista do dia. E a gente também fica por aqui. Mande sua mensagem pelo WhatsApp 95981188039. E a gente volta amanhã ao meio-dia. Aqui na Universitária 95,9 com mais notícias. Eu sou Ana Paula Lopes, boa tarde. Eu sou Edileuson Almeida, boa tarde. Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor Dr. Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias.